A necessidade do evangelismo é óbvio, não é? Não preciso de gastar muito tempo aqui. A necessidade do evangelismo. Porque é que é relevante hoje falarmos de evangelismo? As pessoas, primeiro, estão perdidas, estão mortas, espiritualmente e separadas de Deus, sem Jesus Cristo. E era bom que todos nós percebêssemos que elas não podem redimir-se por si mesmas ou a si mesmas. Portanto, elas estão diante de um abismo que não podem superar, a não ser pela solução oferecida em Deus, Jesus Cristo. E de vez em quando é importante lermos textos como Ezequiel 3, 16 a 21. Eu estava a ler este texto outra vez. Sabem que o texto de Ezequiel 3, 16 a 21 foi dos primeiros textos que eu preguei. Eu tenho até hoje o sermão que preguei do Atalaia. Foi dos primeiros sermões que eu preguei na minha vida. E não sei, eu há dias peguei no texto e emocionei-me mesmo, porque dos primeiros sermões que eu falo, que eu prego, é exatamente a apelar à responsabilidade da Igreja para a evangelização e para a obra missionária. E isso mexeu um bocado comigo, não é? Porque é uma coisa que eu já creio desde os meus 15 anos, quando comecei a pregar o Evangelho. 3, 16 a 21 de Ezequiel. Alguém pode ler um versículo, outro irmão, outro versículo e assim sucessivamente. Tá bom? Vamos lá. 3, 16 a 21. Responsabilidade, não é? É a palavra. A responsabilidade. É claro que Ezequiel, por 3 vezes, fala desta questão da responsabilidade individual e ele não confunde as coisas. Ele sabe que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, mas nós que conhecemos o amor de Deus temos uma responsabilidade acrescida. Por 3 vezes no livro do profeta Ezequiel, que não me parece um livro assim muito missiológico à partida, fala incisivamente sobre este tema. Portanto, isto é um projeto que eu gostaria de desenvolver, que era estudar a visão missiológica de Ezequiel, que é tremenda, que é muito forte, mexe. Quer dizer, eu era criança quando eu comecei a trabalhar este texto, lembro-me eu próprio ficar assustado, eu ficava assustado com a responsabilidade que pesava sobre mim de conhecer o Senhor. Ok? Portanto, nós temos um motivo aqui muito forte. As pessoas estão perdidas espiritualmente, separadas de Deus. Outra questão da necessidade do que mexe com a necessidade do evangelismo. Nós somos o método de Deus para alcançar o mundo. Ele constituiu-nos embaixadores, não tem outro plano, não tem um plano B. Desde o tempo de Cristo, os seus seguidores têm sido encarregados com a responsabilidade de representar o Senhor e o seu reino neste mundo. Os apóstolos foram os primeiros a receber este mandato, compreenderam que deviam ser testemunhas, que eram embaixadores de Cristo, e estes papéis implicam numa fiel apresentação da verdade, tal como a compreendemos, e uma fiel representação do Deus que nos salvou. Somos embaixadores. Segundo aos Coríntios 5, 16 a 21. Segundo aos Coríntios 5, 16 a 21. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, mas que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra, pôs em nós. Fiquem com esta ideia.
a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Deus, como se Deus por nós rogasse. Como se Deus por nós rogasse. Eu acho esta expressão muito, muito forte. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E vai por aí fora. Portanto, Paulo entendia esta responsabilidade como uma dívida ou obrigação que ele devia ao Senhor e aos perdidos. Okay? Sabemos que uma pessoa só pode ser salva através da Palavra de Deus e do Espírito Santo, de forma exclusiva, mas Deus usa a cada um de nós como embaixadores para que essas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. A necessidade do evangelismo tem a ver com este terceiro tópico. Muitos estão dispostos a escutar e a compreender a solução para o seu dilema. Muitos. E nós estamos, nos últimos dias, a perceber isso de uma maneira muito, muito séria. A minha esposa ontem pôs no Facebook que ontem uma senhora veio ter com ela, com quem ela tem estado, está na nossa lista de oração, não está aqui nesta, mas está na lista da minha esposa, que é a Dona Fernanda. É uma senhora que anda com uma carrinha a transportar crianças para uma escola. E essa senhora ontem veio ter com a minha esposa e disse-lhe: onde é que é a sua igreja? Eu preciso de Deus. Assim. Onde é que é a sua igreja? Eu preciso de Deus. As pessoas estão desesperadas. As pessoas estão desesperadas sem Jesus. E, portanto, este é um dos elementos que devemos ter em consideração quando pensamos na necessidade de